O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante e tinha uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Segunda aula de economia moderna. Vamos hoje tratar de um dos temas que talvez seja o tema mais difícil da economia. Pedimos, portanto, a máxima atenção e talvez o desdobremos em duas aulas. Procuraremos ser lentos, claros, precisos, tanto quanto nos for possível, para a melhor inteligência do assunto. Em economia, o valor tem um sentido mais restrito e também mais específico do que na ontologia. O valor econômico é sempre o produto de uma relação. E ele implica uma ideia de relação. Quer dizer, economicamente, nenhuma coisa tem valor em si, salvo no sentido de dizer ser o valor de uso, ser usável, de ser apta a satisfazer uma necessidade. Mas isto mesmo é em relação à necessidade. Ela adquire ou apresenta um valor em relação a outra coisa. Bem, a troca era o escambo primitivo. E essa troca processava-se ou pelo escambo de produção contra produção, ou de produção contra trabalho, ou de trabalho contra produção, ou de trabalho contra trabalho. Ora, para que duas coisas sejam trocáveis, é mister que elas apresentem um certo valor, uma em relação à outra. Deste modo, as quatro combinações que tivemos oportunidade de citar acima, constituinte dos escambos entre valores, são realmente escambos entre valores, que, como vimos, ou se dá entre duas produções, ou entre um trabalho e uma produção, ou entre dois trabalhos. Deste modo, observa-se que, na troca, entram em jogo apenas dois elementos: o trabalho e a produção, cujo valor, tanto de um como de outro, é dado por sua relação. Agora, prestemos bem atenção a estes pontos, são fundamentais.
O valor do trabalho é determinado por sua relação com a produção. Ele é igual à quantidade ou à qualidade ou à quantidade e qualidade de produção que esse trabalho realiza. E o valor da produção, inversamente, é determinado por sua relação com o trabalho. É igual à quantidade ou à qualidade ou à quantidade e qualidade de trabalho utilizado por esta produção. Deste modo, o valor do trabalho é dado pela produção, mas o valor da produção é dado pelo trabalho. Como então poderíamos determinar os valores de trabalho e os valores de produção? Primordialmente, seria mister que os elementos sejam comparáveis, portanto, mensuráveis. É comum para os economistas, e é o que predomina, partir da seguinte posição. Consideram que diferenças de qualidade de trabalho ou de produção equivalem a representar trabalhos ou produções diferentes. Então, abstraem o fator qualidade para apenas conservar o fator quantidade. Assim se procede. Assim tem se procedido na economia. Mas, mais adiante, nós veremos que esta é uma das maneiras de falsear leis econômicas. Mas é o que predomina na economia. É o que se aceita na economia. A quantidade de trabalho pode também ser devidamente medida pela sua energia, como também pela sua duração. Mas, por tornar-se mais fácil, os economistas tomam a duração como a medida para então traduzir por um tempo de trabalho. A quantidade de produção mede-se por um número. O tempo que mede o trabalho deve ser medido, por sua vez, por uma unidade de tempo fixada arbitrariamente. Hora, ou dia, ou semana, ou mês, ou ano, etc. Que determinam correlativamente um número de unidades de produção. Bom, vamos então partir do seguinte: tomemos a hora como unidade de tempo. Então, por meio dela, determinaremos os valores seguintes. O valor da hora de trabalho
é igual ao número de unidades de produção realizadas numa hora de trabalho e que constitui a produção horária, o rendimento horário do trabalho. E o valor da unidade de produção, inversamente, será igual ao número de horas ou de frações de horas de trabalho necessárias para realizar essa produção. Deste modo, para um trabalhador, o valor de sua hora de trabalho constitui a sua remuneração e é, por conseguinte, o seu salário. E o valor do salário é comumente na economia considerado igual à quantidade de produção que permite ao trabalhador consumir, quer a sua própria produção, isto é, aquela que ele produz pelo seu trabalho, ou então uma outra produção de valor equivalente que ele pode fazer o escambo contra a sua própria produção. Por conseguinte, na troca, o valor do salário é constituído pelo seu poder de consumo ou de escambo. O poder ou a potência do salário não tem significação senão para o trabalhador considerado individualmente. Agora, tomado no seu conjunto, isto é, coletivamente, os trabalhadores de um país têm um poder de consumo ou de escambo igual à sua produção total. Do ponto de vista do país, é essa produção que se deve considerar. Ela representa o valor do trabalho do país e deve ser suficiente para assegurar o consumo de todos os connacionais. Vamos hoje parar por aqui. A matéria não é difícil, mas é, entretanto, a que oferece maior soma de dificuldade. É uma questão apenas de prestar-se bem atenção. Se, contudo, ela não for devidamente compreendida agora, ela não impede que nós prossigamos, penetremos em outros aspectos da economia moderna, naturalmente, que é o ponto de onde nós vamos partir para o exame desta matéria que estudamos. E depois poderíamos retornar e compreender melhor o que se dá. Vamos agora, na terceira aula, examinar esse salário, esse trabalho em face da regência econômica do capitalismo.